gente, antes de começar mais um novo episódio do Divã de CNPJ, eu tenho uma boa notícia para todos nós aqui. Esse aqui é um programa que demanda muito trabalho, tem muita gente trabalhando, muita gente legal, esforçada, e a gente estava fazendo até agora meio que na unha. Mas não é verdade que hoje a gente tem o nosso primeiro apoiador do Divã de CNPJ, é a Nuvem Shop. E eu queria muito agradecer a Nuvem Shop por acreditar nesse canal de comunicação com empreendedoras e empreendedores. Agradecer que vocês também estão nos permitindo continuar com o programa. E para vocês que chegaram agora no Divã, eu vou ler uma notícia, uma mensagem que a Nuvem Shop mandou aqui para todos vocês, tá? Que diz o seguinte: ser dono do seu próprio negócio pode ser algo novo, mas é preciso ter a coragem de tomar o primeiro passo. Usar as redes sociais para seu comércio é muito bom, mas ter sua própria loja online facilita e muito o acesso do cliente, a visualização dos produtos, consulta dos preços, criação de cupons e descontos, além de organizar todos os pedidos em um só lugar. É bom demais para ser verdade, né? Uma experiência melhor para o cliente e para o vendedor, e é assim que a Nuvem Shop funciona. A Nuvem Shop é a plataforma para você criar sua loja online de forma simples e profissional. Com ela, você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher seu meio de pagamento e meios de envio. Aproveite essa época tão importante do ano para o comércio, especialmente por conta do Dia das Mães e Dia dos Namorados, e permita que seus sonhos se tornem realidade. Se quiser saber mais, segue @nuvenshop no Instagram. E se estiver interessado em criar sua loja online, use o link na descrição do episódio e ganhe 30 dias grátis. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Nuvem Shop, muito obrigado por você apoiar esse episódio do Divã de CNPJ e espero vê-los mais por aqui. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje eu tenho a honra de falar com a Bia Grande, uma mulher que eu admiro há muitos anos, um dos cérebros mais interessantes que eu conheci nos últimos tempos. Bom, todo mundo conhece porque, eu não sei se eu vou estar sendo meio paga-pau falando isso, mas a Bia Grande é influenciadora de influenciadores. Como ela tá nesse rolê de internet desde que a internet era grama, né, Bia? Suponho eu. Uhum. Ela começou com essa história da economia dos criadores virando um assunto de alguns anos para cá e das empresas tentando se apossar da cultura que esses criadores são capazes de fazer. A Bia se transformou numa das maiores especialistas no assunto, ajudou um monte de empresa a se posicionar nesse campo da cultura da influência e assim sucessivamente. Bia, eu não vou te apresentar, aliás, eu não cometo esse deslize nunca de ficar apresentando os meus convidados, porque você vai falar sobre você muito melhor do que eu seria capaz de fazer. Então, por favor, para quem ainda não teve a felicidade de encontrar o seu trabalho, me conta. Como que você começou nesse rolê? Como que você... Me conta, eu tô interessado em saber um pouquinho do começo, mas o começo que eu digo assim, o começo quando você tinha 5, 6, 7 anos. Eu quero saber quais foram... Se você tinha alguma aptidão artística, se você era estimulada a vender suco de laranja ou fazer trufa na escola, como que seus pais te criaram, se você foi criada numa casa de artistas ou de gente super cartesiana. Legal. Porque eu tô interessado assim, em investigar o teu mundo para entender como que se produz uma Bia Granja ou como se produz uma YouPix, por exemplo. Eu quero saber quais são as características que te impactaram e que te formaram para que você seja hoje uma empreendedora de sucesso. Cara, obrigada pelo Empreendedora de Sucesso, primeiramente. Segundamente, também sou muito sua fã, então estou bem feliz de estar aqui. E terceiro, caraca, divã mesmo, né? Vamos voltar lá para a infância. É dali que a gente começa. É dali que a gente começa. Eu acho que eu cresci numa família tradiça, assim, né? Anos 80 ali. São Paulo? Enfim, então, meu pai... São Paulo, depois um pouco no Rio, depois de volta em São Paulo, mas basicamente sou bem paulista. E, cara, tenho mais 2 irmãs, então sempre foi uma casa cheia, mulherada. E meu pai estava trabalhando e minha mãe estava dona de casa, como era muito comum a configuração naquela época, né? Então, cara, eu cresci nesse rolê, assim, escola tinha que ser a melhor escola, né, possível, dentro do que a gente podia, tinha que fazer inglês, tinha que fazer natação, tinha que fazer balé, tinha que fazer ginástica olímpica, tinha que fazer aula de tênis. Cara, tinha assim, agenda muito cheia, muito lotada, que era uma visão dos nossos pais de, cara, colocar essa criançada para fazer coisa, não tem tempo ocioso e vai se formar em tudo que você puder, porque era isso que essas eram as métricas, era meio que o checklist dos pais dos anos 80 e 90, que era aquela coisa enlouquecida. E meu pai, enfim, fez a administração, fez GV, então, assim, era muito aquele lance, ainda vive muito aquele lance, tipo, cara, você tem que fazer medicina, direito, administração, economia, né, quando você for escolher sua faculdade, ou então ir para a vida de funcionário público, e
isso não aconteceu. Eu vou chegar lá, isso não aconteceu comigo, foi bem interessante, mas acho que foi uma vida muito comum, e as coisas que aconteceram comigo, assim, eu acho que eu comecei a empreender sem saber, quando eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, aí quando você falou, quando tudo começou, que eu morava num condomínio, né, em São Paulo, que era razoavelmente protegido, cercado. Onde você e um morava, dia eu peguei meus Bia? brinquedinhos no Morumbi. No Morumbi. Chamava Portal do Morumbi. O Portal do Morumbi. Condomínio conhecido, claro. Bonitinho, uma graça. Mas uma bolha, né? Uma cidade, 800 apartamentos, né? Então, assim, um negócio gigantesco. E eu peguei todos os brinquedos que eu não queria mais em casa, algumas coisas, algumas bonecas, e sentei na frente do meu prédio e comecei a vender aquelas coisas. Eu acho que eu vendi, sei lá, um brinquedinho por 1 centavo para alguma mãe que topou comprar para a filha, mas a partir dali eu comecei a entender que eu curtia essa coisa de comunicar com as outras pessoas, de vender coisas. E minha vida na escola, eu fiz tudo isso que você falou, cara. Eu vendia calça bailarina, eu vendia biquíni, eu vendia, não era brigadeiro, mas era bolo que eu fazia e vendia na escola. Então, cara, eu acho que eu tinha muito carisma, assim, para convencer as pessoas que meu produto era bom. Então, nas férias eu vendia sanduíche natural na praia, enfim. Então, eu tive Você vendeu sanduíche natural na praia? Vendi sanduíche natural na praia, que da hora. Isso eu nunca conheci quem tivesse feito isso. Minha mãe teve uma época que minha mãe foi vendedora ambulante de empanada. Mas sanduíche natural, você pega uma outra coisa, né? Você vai conversando com as pessoas, você vai levando não. Você vai pegando uma resistência, né? Não, cara, no sol a pino, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, não é né? mesmo. Tipo, é bem árduo o rolê. Então, eu fiz isso um verão, não consegui fazer outro verão. Mas eu tive outros verões em que, sei lá, eu fui ser dançarina de lamberóbica numa arena, tipo, numa ativação de uma marca de Danone na praia. Enfim, eu passei 40 dias dançando axé. Isso que eu era metaleira, né? Ainda sou do metal, enfim, mas vamos aí, vamos fazer coisa. E isso, cara, como eu fiz muita coisa, quando eu cheguei naquele momento, tipo, ok, 17 anos, terceiro colegial, vamos escolher o que a gente quer ser da vida, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da vida, porque eu não me enxergava em nenhum das opções que minha mãe queria que eu tivesse, né? Administração, economia, direito, medicina. E eu não sabia o que fazer da vida, só que eu tinha que me matricular em alguma coisa. Eu acabei me matriculando num curso que era muito moda na época, que estava começando a estourar, que era turismo. Né? Então, fui fazer turismo, me formei em turismo. Foi, enfim, onde você estudou turismo? Na Embi Morumbi. Ali na Vila Olímpia. E, cara, foi a faculdade mais divertida e também mais inútil para mim, né? Porque era uma faculdade ainda em começo de disciplina, vamos dizer assim, se aprendia de tudo. Tinha aula que eu tinha aula de drink, tinha aula que eu tinha aula de vamos aprender a arrumar cama padrão hotel, tinha aula que eu aprendi a falar o alfabeto das companhias aéreas, né? Que é Alfa, Beta, Charlie, Delta, Echo, Fox, né? Que não é A de amor, B de baixinho, né? Então, assim, era muito aleatório. Tinha aula que eu planejava o ecoturismo na Cananéia, tinha aula que eu aprendi a fazer cotação de passagem, então, assim, era tão aleatório, mas que acabou, enfim, que eu não apliquei nada. Eu tentei trabalhar na área algumas vezes, 2 vezes, na verdade, e foi muito, muito ruim, assim, foram meus 2 únicos empregos CLT, que eu fiquei 1 mês tentando vender um cartão de fidelidade de um hotel, e um outro que, enfim, foi um trabalho de ativação também, de turismo. Então, foi muito, muito, muito aleatório. Então, quando eu me formei, eu não queria... Cara, eu basicamente não tinha uma profissão, eu não tinha achado essa vocação. Então, assim, não cresci numa casa de artistas, não desenvolvi esse lado. Foi muito, muito tradiça mesmo. E aí foi aí que eu me envolvi, eu fui trabalhar como telemarketing na Virtua, eu fui da primeira turma de telemarketing formada para vender banda larga. O Virtua foi a primeira banda larga, né? Nem sei se tem mais. Eu me lembro. Cara, ano 2000, né? Então, o milênio, né? Tipo, fui trabalhar e eu tentava vender banda larga para a galera. E nesse emprego eu tinha acesso à internet, que eu não tinha em casa na época. Eu tinha, tipo, linha de escada, daí era super difícil, super concorrido, enfim. Quem viveu essa época lembrará. E eu comecei a navegar ali, né, nos poucos sites que tinha. Eu lembro que tinha o IG, eu entrava no site de fofoca, assim, o IG era muito grande, né, na época, que o IG não é o Instagram, galera, era o portal IG. Internet, né, grátis, que eles começaram desse jeito, né, de internet grátis, não era?
Exatamente, internet grátis, nos Iguanais, toda essa porra. Cara, e ali eu comecei a ver esse mundo da internet. Eu durei um mês nesse trampo também de telemarketing, e eu fui trabalhar numa empresa que meio que mudou a minha vida, que chamava Ideia.com, que era uma empresa de incubadora de projetos de internet, né? Então, assim, ele tinha uma grana, investia ali na galera que tinha ideias boas para o digital. E fui trabalhar lá e não estava numa posição, assim, estratégica. Eu era assistente do dono da empresa, né? De um dos sócios da empresa. Mas, cara, ali eu já comecei a me envolver com esse mundo digital e eu descobri o Google. E o Google mudou minha vida. Tipo, porque eu achei uma função ali, eu ficava enlouquecida, eu passava o dia inteiro fazendo busca no Google, o dia inteiro, tipo, o dono da empresa me passava job e eu não fazia nada, eu ficava buscando, encontrando coisa e lendo coisa, no fim do dia corria para entregar tudo, e foi nesse lugar que eu me achei, assim, que veio, né, dando um salto, me levou a fundar a UPix vários anos depois, 6 anos depois, mas tem uma história engraçada, assim, no meio disso tudo, que eu fazia muita busca, eu era muito boa, e eu cheguei a pensar em abrir, tipo, um escritorinho de fazer busca no Google, sabe? Meu primeiro empreendimento real, assim, falei, cara, eu sou muito boa nisso, as pessoas vão precisar disso, né, de alguém para fazer uma curadoria, né, no Google, porque no Google tem tudo, como que separa o que é bom do que é bom, do que é ruim, que nananã. E aí acabou não rolando. E nessa época também, enfim, eu estava meio na balada, estava meio não querendo fazer nada. Até o dia que eu fui demitida desse trampo. Você ficou lá quanto tempo? 40 dias. Cara, eu fiquei 3 anos. Você sabe uma coisa? 2 anos e meio. Uma coisa que você me falou, que você se definiu como metaleira, que você ouvia muito metal na época da adolescência. E uma coisa que eu sei que existia na década de 80, eu não era do metal, mas o metal, ele era uma forma de resistência, assim. O metal sempre teve uma coisa de ser anti-establishment, né? Sempre contra um tipo de autoridade. E o metal também, ele representava uma estética muito peculiar, que muitas pessoas confundem com uma estética da violência, do mal, ou qualquer coisa do gênero, mas não. Eu conheci muita gente, assim, amorosa, que amava metal. E eu nunca consegui entender como que tipo de gente que acaba entrando no metal e como o metal te define o teu gênero musical predileto. Para você se definir ainda como uma metaleira, fala muito sobre a tua estética de existência, né? Como que você se coloca no mundo. E o metal sempre foi anti-establishment, né? Sempre ele foi contra, ou eu pelo menos interpretava isso, como ele sempre foi uma manifestação de resistência à autoridade. Você tem dificuldade com a autoridade até hoje, Bia? Que boa pergunta, Facu. Sim, tenho uma certa dificuldade ao longo da minha vida inteira. Eu já fui convidada a me retirar várias vezes da escola, eu era muito ativista na escola, com as coisas que eu acreditava, enfim. Então eu tinha muito essa coisa de contestar, e eu acho que vem muito também desse meu lado de não me encaixar nessa nenhuma profissão, tipo, de não me achar nesses lugares, assim, eu não me encontrava. E é interessante você fazer essa analogia, porque eu já usei essa analogia sobre até o que eu faço hoje. Eu vejo, né, o que me levou a fundar o Pix e me encantar com esse rolê todo digital foi isso, assim, porque é contra o establishment, que é um monte de gente que está ali fazendo seu conteúdo e trazendo outras perspectivas que antes não era possível trazer, né? Então tinha lá a grande mídia que dominava tudo e como as coisas tinham que ser. E eu já fiz até uma mesa que chamava os New Age Rockstars, assim, porque eu achava, né, que os YouTubers, os creators, eles eram esses novos rockstars. E você estava certa. Estavam trazendo, tipo, uma estética, uma ética. Exato. É muito louco você fazer essa analogia, porque eu acho que ela é muito real, assim. E eu acho que a coisa do metal, para mim, também é uma coisa da pilha, assim, sabe? Sei, da energia batida, também, tem né? um pace, assim. Tem um ritmo. É uma parede coisas, de som que você recebe, né? Eu não sou apreciador de metal, mas eu já vi alguns shows. Inclusive porque algumas bandas se tocaram ali no Joia. E tem aquela coisa de você sentir fisicamente o som. Ele não é... Ele é muito sinestésico, o metal. Porque ele não é só a música. Ele é algo que é quase palpável, né? Eu tô fazendo essa anotação, assim, da anti-autoridade, porque tem gente que vai estar nos ouvindo aqui e acha que internet e Instagram é o mesmo Google. Mas
quem começou com a internet ali na década de 90, e eu acho que o primeiro contato que eu tive com a internet foi em 93, 94, bem no comecinho da internet comercial. Eu também usava BBS antes. E essa internet era um lugar dos desajustados, né? As primeiras pessoas que usavam a internet eram ou inconformistas, ou nerds, ou desajustados, ou gente que não se encontrava. Eu preferia a internet aos meus amigos, porque num determinado momento, que é uma coisa que acontece muito hoje, a internet ela te possibilitava para quando você se sentia deslocado na vida, que eu acho que é uma sensação que te permeou ao longo da tua jornada, e também eu sei porque eu também sempre me senti um pouco desajustado, meio deslocado nas rodinhas, nunca encontrava os meus, sempre me achava muito estranho, muito peculiar nos meus gostos. Na internet você encontrava nos fóruns, nos bulletin boards, você encontrava gente que compartilhava dos teus gostos, e ela era um lugar utópico. Sim. A internet hoje a gente olha para ela sob uma perspectiva distópica, né? De controle, de exaustão, de dominância de todas as esferas da tua vida. Sim. Mas o começo da internet, ela estava muito imbuída daquela narrativa cyberpunk. Da conexão, né? Do contra o Estado, do anarco, uma coisa meio anárquica, tecno-anárquica, tecnotópica. E é interessante você falar que quando você se deslumbra com o Google, eu me deslumbrei com a Alta Vista primeiro, antes de me deslumbrar com o Google. Mas quando você se deslumbra com o Google, você se deslumbra também com uma possibilidade de ser quem você gostaria de ser, né? Ou descobrir o que você quisesse. Você se deslumbra, na verdade, com a descentralização, com o descontrole. Sim. Cara, eu acho que eu me deslumbro com uma coisa, assim, que eu não tive ao longo da minha infância, na família que eu, né, tradicional, na que eu fui criada, que estava tudo certo, porque era, né, era a família da época, né, a família tradicional da época, mas com uma coisa de ampliação de perspectiva e de visão de mundo, assim, né, como meus pais eram muito, né, by the book ali, eles não estavam me trazendo coisas diferentes para pensar. E quando eu fazia aquela busca no Google e eu via que não tinha só uma forma de pensar, tinham, tipo, talvez 110 mil, né? Quantos resultados viessem, aquilo me enlouquecia, porque ampliou meu mundo, assim, enormemente. Então, aquilo, para mim, me ajudou a compor a minha identidade, os meus pensamentos, tipo, conhecer essas pessoas. Eu não era tanto do chat, do bate-papo, assim, mais solto, mas eu era muito dessa coisa do conteúdo, da pesquisa, e aí eu comecei a ler blog, e aí eu falava com a pessoa do blog, enfim. Então, eu ia criando esses núcleos, assim, e óbvio, né, as comunidades do Orkut que também, que a gente fazia os bate-papinhos lá com interesses específicos, mas para mim foi uma ampliação de mundo mesmo, sabe? Eu me via numa caixinha e eu falei, caraca, tem muita coisa acontecendo. Aquilo para mim foi muito importante. E eu acho que foi tão importante que, cara, segue sendo o meu maior tesão hoje, entendeu? Tipo, 16 anos depois de fundar o Pix, mas 23 anos depois de descobrir o Google, para mim é a principal coisa. Eu acho que a gente vê aí, né, esse puta caos, é um bagulho meio distópico de controle, fake news, e a internet está quebrada, a internet está quebrando a gente, mas eu acho que como humanidade, assim, a gente tá melhor no sentido que a gente está conseguindo discutir coisas com... tirando, né, as brigas da internet, mas eu acho que com mais repertório, assim, né, porra, eu lembro que uma vez eu tive que fazer um trabalho, acho que foi até para o Google, para o YouTube, de pesquisa de cultura e criadoras de conteúdo do universo de beleza, né? E para mim, antes, quando eu olhava isso, eu falava, cara, isso é uma puta besteira. As gurias ensinando a passar delineador, né? Ensinando a fazer penteado no cabelo. Que coisa mais banal. Quem que segue isso? Quem que acompanha isso? E quando eu entrei naquele universo, para mim foi tão transformador, mas tão transformador. Eu lembro que eu caí num vídeo de uma creator que chama Raíza Nicásio, que é uma mina negra. E ela foi a primeira youtuber, a primeira criadora de conteúdo a falar sobre transição capilar para mulheres negras, né? Delas assumirem os cachos, assumirem os cabelos, né? E pararem de alisar o cabelo. Eu não estava preparada para ver nada disso. Ela ensinava a fazer a fitagem, passar o creme, não sei o quê, mas o que estava por trás daquilo era tão mais foda. Eu lembro de um vídeo que ela fez com a priminha dela, que eu acho que na época devia ter uns 7, 8 anos de idade.
E a priminha dela tinha parado de alisar o cabelo também, ela estava dando depoimento. E a menina começa a chorar, ela fala, cara, meu cabelo, minha mãe alisa meu cabelo desde o ano 0 da minha vida. Meu cabelo já caiu inteiro 2 vezes, eu tenho só 8 anos, né? Então, quando ela começa a falar, trazer esse depoimento e, ela começa a chorar, eu comecei a chorar, eu falei, caralho, isso é muito mais que um tutorial de cabelo, assim, me dá a possibilidade de enxergar um bagulho que não estava visível antes, né? Ô, Bia, sendo tão curiosa como você é, você já entrou numa pira meio de autossabotagem, de entrar nos lugares mais escuros, úmidos e perversos da internet? Você já teve essas piras de, por exemplo, escarafunchar... Deep Web, sei lá o quê? Não digo Deep Web, né? Porque Deep Web também, enfim... Deep Web também pode ter um monte de ferramenta que... Os fóruns e... eu não sei, por você gostar tanto de internet, ser tão curiosa, você já entrou nos buracos de minhoca, assim, que você olhava e falava assim, cara, eu quero conhecer. Eu, por exemplo, na década de 80, eu gostava daqueles Faces da Morte, que eram umas fitas de VHS. Que você gosta de metal, você sabe do que eu tô falando. Que era uma coisa que também era uma espécie de uma autossabotagem. Eu me machucava vendo aquilo, né? Porque tem umas coisas que grudam na tua cabeça e você nunca mais consegue se livrar delas. Você já entrou na internet, assim, você sabe, hoje em dia você tem disciplina para controlar o teu consumo de mídia? Ou você ainda, porque trabalha com isso, você fica muito mais do que você deveria? Não, no começo, como eu comecei muito cedo na internet, talvez você lembre de um site que chamava Rotten.com, que era meio Faces da Morte online, entendeu? Sim. Então, assim, no começo da internet, como era aquele caos, aquela loucura, né? Como você falou, ninguém é de ninguém, eu entrei muito nessas coisas, eu me alimentei muito dessa curiosidade mórbida, né? Então, eu lembro que na época não tinha rede social ainda, tinha o Orkut, mas o Orkut não era exatamente uma rede social aberta, né? A gente recebia por e-mail, né? Então, em anexo, tipo, uns PowerPoints cheio de coisa e tal. E aí, chegou uma hora que, enfim, isso não me alimentou mais. Eu acho que o lugar que... uma coisa que eu passei a fazer, e hoje em dia eu não faço mais, já faz um tempo, que me machucava mais, que eu acho que era mais agressivo para mim, era, tipo, dar Google no meu nome, ou procurar meu nome nas redes, sabe? Ou até o nome da minha empresa. Isso para mim era muito mais... não, eu já fiz, não faço mais. Mas eu já tive todas as fases, né, de relação com o digital, com as redes sociais, com as pessoas. Então, hoje eu acho que eu tenho uma disciplina, assim, e eu me percebo como uma pessoa, assim, mais consciente em relação ao que eu estou consumindo, sabe? Então, por exemplo, eu não posto... Eu aprendi quando eu ainda nem tinha Instagram, nem Facebook, só tinha o Twitter. Eu falava tudo sobre a minha vida no Twitter. Então, tudo que eu estava fazendo, não sei o quê... E um dia, enfim, teve um momento em que eu tinha uma cachorrinha, ela estava super doente, eu comecei a postar, fui no veterinário, enfim, né, contando da vida ali meio sem filtro. E essa cachorrinha morreu, enfim, não conseguiu, né, ficar bem. E eu falei, né, ali no meu Twitter, e um dia eu estava num evento de mercado, e veio uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida ever e veio me perguntar sobre a cachorrinha. E para mim era um assunto assim muito íntimo e que eu estava muito mal. E eu não estava preparada para falar sobre aquele assunto com qualquer pessoa que me abordasse, né? Na rua, no evento, na vida. E foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava estabelecer algumas barreiras entre o que era íntimo, o que era privado e o que era público, sabe? Então, qualquer assunto que eu não bancaria falar com qualquer pessoa, inclusive desconhecido sobre a minha vida, são assuntos que eu não posto nas redes sociais. Então isso é o íntimo, né? E aí depois tem as coisas que são privadas que, tipo, até postaria, poderia ser legal, até, sei lá, para construir uma imagem, seja lá o que for, mas eu também não tenho saco, e tem as coisas públicas que são, né, os rolês que cabem em todo o lugar. Então faz muito tempo que eu vivo nessa minha regra, vamos dizer assim, né? Você tem esse filtro, né? Puta, eu tenho, e eu acho que ele é essencial. E principalmente porque eu não sou creator, eu não sou influenciadora, né? De uma determinada maneira você talvez você seja mais B2B, mas o seu nome te precede, né? É difícil você estar no rolê do marketing ou trabalhar com alguém de comunicação que não conheça teu nome ou que não tenha ouvido falar já de você. Então, você é uma influenciadora. Até que a gente vai chegar nesse ponto eu vou ter que chegar nesse ponto de te perguntar o que é influência. Mas, antes de você responder essa pergunta, eu queria entender. Então, tá, você sai desse trampo na ideia. Qual que é o nome? Ideia.com. Ideia.com. Você sai do trampo e depois de quanto tempo você funda aí o Pix?
Cara, eu vou ter que contar essa história com mais calma. Eu fui demitida Tá, dessa empresa, porque a por empresa favor, meio conta. fechou, porque a bolha estourou. Sim, eu tava ali quando a bolha estourou e foi doloroso pra Você estava lá, cacete. Eu né? tava. Eu tava. Então, eu tava nessa empresa, eu tava 40 dias de férias. Sabe quando você, né? Eu era CLT, então, assim, tava conseguindo emendar um fim de semana com férias, não sei o quê, totalmente despreocupada. E aí, eu tava na guarda do Embaú, Ah, em e Santa eu ia Catarina. direto pra Guarda do Embaú, na ilha, né? Eu também. Nossa, eu quase morri na Não, não Guarda do é ilha, Embaú, diga-se não. de passagem. Mas Socorro, continua, Deus. desculpa. Não, e aí, meu, isso era o ano 2003, né? E Hum. eu tava lá de férias e eu lembro que eu tinha que voltar para o trabalho, tipo, numa sexta-feira. Daí eu falei, putz, já tô há 40 dias de férias, vou chavecar meu chefe para voltar na segunda, né? E eu entrei numa lan house, porque eu não tinha smartphone na época, né? Eu não tinha, pelo menos. Entrei numa lan house, mandei um e-mail para ele, falei, ó, então, não sei o quê, tô aqui, sei que eu já tô um tempo fora, mas será que eu posso voltar na segunda? Ele falou, olha, você pode voltar quando você quiser, porque você tá demitida. Nossa, que fofo. Aí eu, aí eu li aquilo, e aí ele, se você quiser falar comigo mais sobre isso, me liga pra gente não falar por e-mail. E eu, beleza, eu não tinha celular, não tinha nada, liguei a cobrar pro meu chefe. Nossa. E aí ele, bom, ó, tá todo mundo demitido, na real, fica aí quanto tempo você quiser, quando você voltar, passa aqui, a gente faz seu desligamento e tal, beleza. E esse meu chefe hoje é o meu marido, né? A gente tá junto há... Não, que plot twist! Não, altos plot twists. Não, e essa Que história é da muito hora! engraçada, porque quando eu trabalhava para ele, eu tinha muito medo dele, assim, porque ele é um alemãozão, assim, né, super trabalhador e tal, e eu era uma guria de 20 e poucos anos, porra louca, que ia pra balada e chegava às 6 da manhã, direto pro trabalho, enfim. Então, né, a gente tinha lifestyles muito diferentes. E e aí, bom, acabou a empresa, e aí quando eu voltei, né, finalmente dessas férias que acabaram durando mais de um mês, né, mais um mês, eu fui falar com ele, e daí ele me contou, olha, rolou isso, tal, não tem mais empresa, não tem o que fazer, foi todo mundo para casa. E, cara, nesse momento a gente começou a bater papo, assim, eu acho que não tinha mais aquela pressão, né, da hierarquia, do chefe, não sei o quê, e eu acho que ele também, enfim, não tinha mais o que fazer da vida, ele começou, e aí, tudo bem? O que você faz? Como é você, né? E a gente começou, a gente agarrou uma amizade. E aí, beleza, nada aconteceu também. Eu fui para casa, peguei lá meu seguro-desemprego, meu FGTS, e fiquei, tipo, praticamente 3 meses só vivendo a vida louca das baladas e tal. E um dia ele falou: olha, eu tô testando um novo empreendimento aqui, tive uma ideia, tô precisando de alguém assim, assim, assado. Você tá afim? Eu falei, pô, tô afim, era um freela, fui fazer o freela. E ao fazer esse freela, a gente foi meio que se aproximando, né? Como amigos, né? Enfim, não tinha nada, eu namorava, ele também era casado, então não tinha nada a ver, mas enfim, a gente foi fazendo os jobs juntos. E um dia ele me levou para um trabalho que tinha a ver com fotografia, era uma empresa de fotografia que chama Photosite. Meu, eu trabalhei com os Tava, Photosite muitos anos. eles são maravilhosos, eu trabalhei lá, Maravilhosos. Qual que era enfim. o nome do Então, cara que era o dono mesmo? o Tchê, o Marcelo, o Exatamente, Marcelo, Prisco, exatamente. Meu, eles eram é, demais. Eu comprava muito. Eu trabalhei com desenvolvimento de novos negócios para conteúdo na América Online. Eu era gerente de conteúdo, novos negócios para conteúdo. Então eu comprava é. muito foto do Photosite, enfim, feed e tudo mais. Desculpa. Sim, A gente tem Não, e muita era coisa em isso, ele... comum, né, Bia? muita coisa em Tô meio comum, né? besta, assim, falando 2003, eu também tava na Guarda do Embaú. Porque naquela época era Se bobear, a gente se encontrou lá. Ah, se bobear, sim. Se tinha uma única pousada na Guarda do Embaú naquela época e você tinha que dormir em Sim, barraca, né? Eu dormia em barraca quando eu ia pra lá. O exatamente. Guilherme tinha E tinha... uma pousada lá. Eu Enfim, nunca fiquei em posada, também não tinha esse era tipo de dinheiro. caríssima, né? Aquela Era pousada que você caríssimo. ficava E em... tinha aquela na esquininha ali da pracinha principal, que era a única rua, tipo, tinha aquele PF, aquele restaurante PF que tem até hoje, Sim, que é que era maravilhoso. maravilhoso, eu amava Bom, também. Enfim. não, Será maravilhoso. que Não, daqui a pouquinho a gente maravilhoso. começa a lixar o... Então, A mas gente fala tá. mais, meninas. Ai, amiga! Mas, bom, aí eu tava nesse rolê do Photosite, né? Eles eram uma agência de fotografia, eles também tinham um site de conteúdo, daí eles lançaram uma revista meio de fine art, assim, Me e eles lembro, tinham os eventos. Você lembra disso? Era lembro, linda a revista, lembro. muito linda. E, cara, eu era da área comercial. E aí, cara, nesse momento eu tava vivendo muito assim o lance dos camera phones, né? Enfim, hoje, se todo celular hoje vem com uma câmera,
naquela época existia um celular específico com câmera que chamava Camera Phone. Eu estava muito louca estudando o comportamento da galera, como estava mudando um monte de coisa, porque as pessoas tinham uma câmera na mão. E eu mandava para o editor da revista, que era o Pisco, várias coisas, tipo, Pisco, olha só, todo mundo agora é fotógrafo, olha o que está acontecendo, todo mundo tem um celular com câmera, que não sei o quê. E ele, que é um fotógrafo tradiça, né? Ele falou, cara, não aguento mais você me mandando essas modernidades, eu vou te dar uma coluna na revista, você fala tudo que é moderno nesse lugar e não me enche o saco. E ele me deu uma coluna na revista, chamava Blog de Papel. Eu falava sobre esse universo, que envolvia muito cultura digital já, né? Então, até o momento que rolou uma inversão no mercado, né? Porque toda aquela empresa, a Kodak, a Fuji, todo mundo faliu, né? A indústria de fotografia tradicional faliu e, cara, de repente a Nokia e a HP eram os maiores players do mundo da fotografia, né? E foi aí que a gente falou, cara, cabe aqui talvez uma publicaçãozinha, uma revistinha para falar sobre fotografia digital, cultura digital, alguma coisa assim, né? E eles falaram, não, legal, bacana. Então essa revista é sua, só que para você fazer essa revista, você tem que vender os anúncios dela, ela tem que se pagar. E eu fui fazer a venda desses anúncios para a revistinha se pagar. Agora eu sei, agora eu entendi de onde vem o Pix. Exatamente, o Pix, quando a gente lançou era a revista Pix, que era de pixel, entendeu? Entendi. Aí tudo. o Pix, que era você no Pixel, enfim, então tem todos esses trocadalhos, assim, mas era muito desse universo, e assim nasceu a empresa. E o Bob, né, ele era sócio do Photosite, ele me levou lá para a área comercial, daí a gente foi se aproximando mais e mais, enfim, de repente o amor aconteceu, e a gente empreendeu junto esse rolê todo que, há 16 anos, né, que virou aí o Pix hoje. Então, cara, é muito engraçado, né? Porque era o meu chefe que eu morria de medo, que me demitiu, não sei o quê, que virou meu marido, virou meu sócio. Mas aí você primeiro virou uma revista. E como a revista vai para o evento, e como o evento vai para a consultoria, e hoje você define como aí o Pix. O primeiro golpe que você teve assim foi, bom, eu tô percebendo que tá tendo uma mudança enorme no mercado, porque também você poder fotografar sempre foi uma mudança profunda na cultura, né? Mudou tudo. A cultura de clube, mudou moda, mudou até música, mudou tudo. Tudo. É muito estranho, porque parece que eu tenho uma vida que tem 10 anos, porque hoje o Google, ele me lembra todas as fotos há 9 anos, há 10 anos, há 12 anos. E o meu horizonte de memória, que é a memória do registro, é de 12 anos. E eu não vou procurar, eu nunca tive o hábito de fotografar. Nem quando, enfim, surgiram as primeiras câmeras digitais, eu não tinha o hábito de fotografar. Então, e eu também não tinha o hábito de fotografar em filme. Então, parece que minha vida tem no máximo 12 anos. E eu fico preso nesse arco de 12 anos, porque o Google tá toda hora me fazendo lembrar do que aconteceu há 12 anos. Sim. E eu fico nostálgico nesse passado, que não é tão passado assim. Esse pequeno território da fotografia digital. E aí você monta a revista... E daí? Então, e aí eu consegui fazer a revista, então era uma revista gratuita, né? Era para mim uma premissa muito importante. Cara, vocês distribuíam em baladas, né? Vocês distribuíam... Não tinha acho que eu me lembro dela no Amp Galaxy. Tinha na Amp Galaxy, tinha todo lugar que tinha aqueles cartões postais, a gente colocava faculdade, balada, cinema, porque era cultura jovem, ela tinha o tamaninho de um cartão postal, né? Era bem fofa. E a gente começou a distribuir em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco em Porto Alegre, enfim, o que o dinheiro dava. E virou uma loucura, porque a gente, enfim, eu fazia o que eu amava, eu não me formei em jornalismo, eu nunca fui blogger, ou seja, nunca produzi conteúdo, de repente eu era editora de uma revista. E, cara, e era o meu ponto de vista daquilo que eu tava vivendo, assim, foi, sabe, um lance, assim, tipo, cara, eu acho isso muito foda, eu tô vendo uma coisa rolando, eu preciso falar sobre isso. Eu falava sobre aquilo, tudo que rolava na internet, de um jeito muito orgânico, de um jeito muito como usuária, entusiasta, tipo, galera, olha que legal isso que tá rolando, você também conhece esse blog? Era olha 2005 isso, Bia? 2007? Foi 2006. 2006. Cara, esses anos, 2005, 2006, 2007... eu acho que eles foram os anos mais intensos da minha vida, da cultura. Do ponto de vista da cultura. Eu sei que a cultura muda o tempo inteiro, e eu sei que eu tô falando provavelmente uma grande besteira nostálgica, mas eu me lembro de que dia a dia as coisas estavam se transformando era como se de repente todo mundo começasse a usar, sei lá, um óculos de realidade virtual. E todo mundo, do dia pra noite, todo mundo começasse a habitar o metaverso. Que é uma coisa que a gente sabe que vai se desenrolar em 10 anos,
Mas esse rolê da Deu um fotografia, salto. da moda, do Napster, da troca de Sim, arquivos, mudou. Essa digitalização da cultura, ela aconteceu num arco de 2 ou 3 anos, até o sim. Facebook, que é 2007, 2008, aconteceu num arco muito curto e teve uma profunda transformação mesmo da maneira como a gente Muito. produzia Eu, cultura. sim, eu acho que essa foi a principal transformação na realidade. Esse foi o momento mais importante, essa ebulição, que foi o momento que a gente inverteu muitas dessas coisas, né? Porque antes a gente consumia cultura, cara, de uma forma massificada, né? Então, assim, o que acontecia em escala, a cultura de escala, de todo mundo, que a gente consumia junto, ela vinha de um lugar ou dois, né? Uhum, Vamos dizer assim. E aí, obviamente, tinha subculturas, né, as culturas de nicho, etc. Tipo, a galera do metal, mas era muito difícil chegar nessas pessoas. Era como uhum. você falou no começo do digital, no chat, né, eu conseguia chegar na pessoa que curtia a reprodução de minhoca, que era uma coisa que, assim, se eu saísse gritando na Avenida Paulista, eu não ia achar alguém, provavelmente, né? Uhum. Então, eu acho que teve isso, mas acho que foi nesse momento em que a gente se apropriou dessa narrativa também. A gente começou a contestar isso. Eu lembro que em 2007 o Estadão fez uma campanha contra os blogs, tipo de tentar, né, minar a reputação, a credibilidade. Tipo, você lê blog? Meu, foi um É, shitstorm tão grande que eles tiveram que se retratar. Não sei se você vai lembrar, as campanhas eram muito preconceituosas, era tudo errado. E o que até que a era Folha isso? de São Paulo se arvorando o conteúdo, dizendo que ela era o conteúdo. Que ela era o conteúdo. Lembra que tem Exatamente. gente de Sim, conteúdo, como se conteúdo que fosse por si só. Eu não sei o que eles queriam dizer por conteúdo, mas informação com lastro, suponho, só eles exato, podiam emitir. Não. exato. Eu me lembro que Então, foi e as uma época campanhas, assim, assim, eram horríveis. que a Érica Palomino, na Folha de São Paulo, as colunas de cultura, as colunas que falavam sobre cultura, que, tipo, elas eram uma autoridade inquestionável, né? A gente ainda, hoje em dia, Sim, os veículos, e olha como isso mudou, né? Porque hoje os veículos, eles servem muito mais como para te dar autoridade em rede social. Se eu vendo, se eu tô na capa da Folha de São Paulo, eu não vou vender um ingresso a mais. A única coisa que eu vou acabar fazendo é tirar uma foto e postar no meu Instagram do Cine Joia. mas ainda tem um peso, né? Tem Mas um eu peso acho de que autoridade, de Mas, mas legitimidade, isso né? que você está isso que você está falando daquela época, eu acho que era o começo dessas instituições começarem a entender que elas não dominavam mais a criação e a propagação da cultura, né? Porque o Estadão falar mal do blog, ele se sentindo ameaçado que de repente existia um outro centro de conteúdo, de informação, opinião que não era ele, né? Eu acho que isso aconteceu em outros lugares, tipo, eu sempre falo, porra, quem foi na passeata na Avenida Paulista contra os CDs, tá ligado? Tipo, ninguém foi, ninguém é contra o CD. A gente só, né, organicamente começou a ouvir música no Napster. E eu acho que essa foi a revolução que rolou nesse começo, porque a gente começou a sacar isso, né? Então, assim, apenas usando e querendo uma coisa diferente, a gente começou a inverter um monte de lógica, quebrar um monte de indústria, mas que a gente nem era contra aquela indústria, ninguém era contra a indústria de CD, a gente só queria ouvir música e tá tudo bem, ninguém era contra o Estadão, a gente só queria outras opiniões, outros pontos de vista, a gente só queria ampliar nosso leque de opções de informação, né? Então, acho que esse foi um momento de muita ebulição. E depois, o que eu acho que a gente viveu foi vem vivendo, e eu acho que é um momento em que você fala dessa nostalgia, é que as coisas só escalaram, e aí entrou todo mundo, não eram mais os early adopters, não era mais a nossa bolha. E isso é ruim e é muito bom, na verdade, né? E vem com todos os problemas junto, mas eu acho que esse momento foi o grande momento. 2006, cara, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, cara, eu vejo como um momento, assim, de... ebulição é a palavra, assim, eu acho que era muito lindo. E a gente começou a entender que a gente podia criar cultura de escala junto, né? Cultura de massa junto, assim, o que que é o viral, o que que é o meme? É isso, entendeu? O meme para ele viralizar, para ele se tornar, né, um meme conhecido, ele tem que ser compartilhado. Para a pessoa compartilhar, ela tem que se identificar com aquilo. Então, cara, um meme para mim no final é um puta retrato da sociedade, porque quanto mais viral, mais pessoas daquela sociedade se identificaram com aquele conceito que o meme está trazendo. Então, é muito foda pensar nisso, né? Eu estudo. Hoje em dia nem estudo mais tanto, mas no começo eu estudava muito meme. Eu fui, cara, dar palestra no MIT sobre os memes brasileiros. E para mim sempre foi uma
questão muito de identidade, né? Eu acho que é isso. A gente vai construindo com que, né? E atuando e ampliando e amplificando e trabalhando com as coisas que fazem sentido, que reforçam o que a gente é, ou o que a gente quer ser, enfim. Aí tem toda uma análise, mas eu acho que depois dessa época, assim, a gente veio refinando, a gente veio trazendo novas tecnologias, novas redes, novas formas de falar, mais pessoas, enfim. Quando a gente começou a fazer, né, você perguntou como que foi, a gente começou a fazer a revistinha em 2006, e era uma revistinha gratuita que não tinha um olhar preconceituoso para esse universo digital, porque a imprensa cobria o digital como um bando de moleque. Até hoje é assim, né? Se você pega, influenciador digital, isso é tudo besteira, enfim, tem um lance assim, né? Uhum. Então a gente só falava, e as pessoas que estavam vivendo aquilo, elas começaram a se plugar na revistinha, até que um dia que a gente descobriu que tinha um grupo no Orkut para as pessoas que eram fãs da revista Pix se encontrarem e trocarem edições da revista. Comunidade, tipo figurinha da Copa. Sim, que demais. Eu tenho a edição 3, quem tem a 6, não sei o quê. A galera começou a se encontrar e a gente falou, cara, as pessoas já estão se encontrando, existe uma comunidade, vamos fazer isso oficial, vamos fazer um evento. E a gente tentou alguns formatos de evento em 2007, que foram divertidos. E o nosso grande, né, evento, que ficou muito conhecido durante muito tempo, veio em 2009, que foi o Pix Festival, que era um festival que trazia a internet para o mundo real, né? Quando a gente ainda achava que tinha essa separação. E foi esse que foi no Parque do Ibirapuera? Sim, foi sim. Esse? Eu me lembro, eu fui. Foi. Eu fui nesse. Cara, era um caos, era maravilhoso. Era muito maravilhoso era mesmo. hippie, era uma anarquia, assim, porque a gente começou fazendo num cafofo, na Avenida Rebouças, numa casa que tinha um carpete fedido. Aí, no ano seguinte, a gente foi para o MIS, já subimos, né, na vida ali, conseguimos um lugar mais bacana, e depois a gente foi para a Bienal. E era um evento totalmente gratuito, né? Então, assim, outros eventos de cultura jovem naquela época, música ou esporte, eram sempre eventos pagos. Então, assim, durante muito tempo, o Pix Festival era o ponto de encontro do jovem, porque era gratuito e era o ponto de encontro do jovem do Brasil real, entendeu? Não do cara que tinha 500 Eu me lembro, tinha pagar. Cybermano com executivo, Meu, eu me lembro assim, eu me lembro, parecia assim, eu me lembro agora que você tá falando, eu me lembro eu acho que foi em 2008 ou 2009 que eu fui no festival, convidado pela Lalai, inclusive. Não sei se a Lalai trabalhava contigo naquela época, não sei qual era a tua relação com a Lalai. E eu me lembro de entrar assim, parecia que tinham pegado um saco de jujuba, tacado no liquidificador e apertado nível 5, assim. Era jujuba voando pra todos os lados, era uma cacofonia, mas ao mesmo tempo era aquela coisa de você falar: uou, eu nunca vi isso. Porque tinha uma coisa que não era. Era cultura, mas era cultura no sentido mais lato, mais amplo, né? Era música, mas era também vídeo, era um monte de palestra acontecendo simultaneamente, era meme. Era show de meme. Show de memes, nossa, era maravilhoso. Mas. Assim, era uma cacofonia, mas era uma boniteza também. Era bonito, não, era lindo, tinha era controle, neon. Porque era aquela anarquia da internet, entendeu? Tudo rolando ao mesmo tempo, não é arrumadinho, a internet é um caos, entendeu? Né? A gente tá com 500 abas abertas e em uma a gente tá fazendo uma coisa super edificante, outra a gente tá vendo meme, e era isso, a gente misturava o ministro da cultura com a Inês Brasil dançando de peito de fora no palco, entendeu? E era maravilhoso. E foi o primeiro momento também que você começa a perceber que aquilo já não era mais underground, subcultura, aquilo ali tava despontando pro mainstream. Você começava a perceber, você tinha patrocinadores grandes. Eu me lembro que a Telefônica, que existia naquela época, foi uma patrocinadora tua, né? A Vivo, Bradesco, a Vivo, enfim. Samsung. E eu comecei a perceber que finalmente tinha estourado a bolha, no melhor dos sentidos, né? Que a bolha epistemológica, aquela bolha onde estava todo mundo encerrado falando sobre si mesmo, aquela bolha tinha estourado e a gente estava falando, vocês estavam falando, né? Porque eu não estava nem naquele rolê. Vocês estavam falando com gente, com os executivos, de pessoas que. Meio que aconteceu com o game em 2016. Que você começa a perceber que game já não é só uma coisa de um nerd que não tem vida social, que faz parte da cultura e que impacta a cultura cada vez mais, né?
Sim, total. E foi uma época muito divertida, porque a gente era bem consequente, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, o Bob, meu marido, né, e sócio, ele era a pessoa adulta do rolê, ele era o responsável por tudo que assinava, então, eu baixava a polícia e ele, cara, porque assim, era tudo gratuito, tudo aberto, e a gente dava tudo, não só palestra, mas cerveja, amendoim colorido, tudo. E, e eu lembro, acho que foi essa vez que você falou no evento, que a gente tava, foi na Bienal, que, lotou o evento e os bombeiros fecharam a porta, ninguém mais entra, nananã, e a gente era tão louco que a gente achou uma passagem de serviço, começou a botar a gente para dentro, numa inconsequência, assim, né, que, cara, só quem tem 20 e poucos anos fazendo um evento vai fazer. Então a gente colocava essa galera para dentro e, assim, com 20 e poucos anos a gente só queria ser feliz no evento, a gente era muito inconsequente, né, então hoje em dia, assim, obviamente a gente jamais faria, mas era muito maravilhoso, a gente queria viver aquilo, não importava as formalidades, o jeito certo de fazer um evento, pra gente, não era importante, tanto que tiveram vários palestrantes, chegavam no evento, viam aquela cacofonia e iam embora. A academia, a galera da academia, por exemplo, falou, me recuso a falar nesse evento. Entendeu? Teve muita gente que foi embora do evento. Falou, não falo porque eu exijo atenção total, plena. Tipo, cara, isso não existe mais, entendeu? Você vai falar no meio de tudo acontecendo. E essa é a internet, né? Então, quando a gente misturava o ministro com a Inês Brasil, era isso que a gente estava fazendo. Porque é isso que a gente faz no digital, né? Então, era um evento muito cara de pau, muito louco e muito... sincero, assim, sabe? Eu acho que por isso genuíno, que era legal, porque né? sinceramente, genuíno, assim, eu que era a curadora do rolê, que estava dando esse drive, né, do que ia ser, eu estava vivendo, eram coisas que eu curtia, era isso. Então, acho que como era um evento muito sincero, assim, as pessoas percebiam, não tinha uma agenda, não era assim... uma oportunidade de negócio, né? Hoje em dia todo mundo me pergunta, nossa, você foi muito visionária, você enxergou esse mercado todo há 16 anos. Eu falei, velho, eu não enxerguei. Eu estava vivendo aquilo, eu queria falar sobre aquilo. O negócio veio muito depois, a gente demorou muitos anos para fazer dinheiro, né? Então, eu acho que quando a gente vem com esse rolê sincero de usuário, e não de alguém querendo aproveitar uma oportunidade de mercado, acho que vem de um jeito diferente. Então, o evento bombou muito, a gente fez edições no mundo inteiro, no Brasil inteiro, não no Brasil inteiro, mas enfim, fomos para Porto Alegre, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Madrid, fomos para São Francisco, na Califórnia, enfim, fizemos muita coisa. E a última edição que a gente fez desse evento, que era o Pix Festival, em 2014, teve 20 mil pessoas na Bienal. E por que enfim, você parou, aquela Bia? loucura. Cara, esse é um momento de van aqui, bem de van de CNPJ, assim. Cara, não... Era incrível, assim, né, sucesso de crítica, sucesso de público, mas não era um sucesso de bilheteria, no sentido que o business não estava acompanhando ao crescimento do evento, né? Então, cara, a gente saiu, o primeiro evento teve 1.500 pessoas, o outro já teve 5.000, outro 10.000, outro 15.000, tipo, o evento estava crescendo em PG, e as marcas ainda não estavam nesse lugar, né? Apesar da gente ter ali Vivo, Bradesco, enfim, não era uma puta grana, né, que sustentava o evento, e a gente não tinha outro modelo de negócio, porque era tudo gratuito, que era uma coisa bem hippie, nossa, mas que a gente achava que era importante. E, cara, chegou um momento nesse 2014, aí a gente fez o último evento. Em 2015, quando a gente foi tentar renovar os patrocínios, a gente não conseguiu, enfim, a Vivo tinha mudado, né, presidente, sei lá o quê, não tinha mais o dinheiro, daí começou a ficar difícil, e a gente teve que tomar uma decisão, assim, sendo bem honesta, nosso filho tinha acabado de nascer, e meu marido, que é um empreendedor louco também, que estava segurando essa onda aí durante muito tempo, ele falou, cara, eu não vou vender minha casa para fazer um evento para galera, então, cara, não vai ter evento. Como ele era o cara que cuidava das finanças, né? Eu era a visão, né? Eu era, né? A curadoria. Tudo ali. Eu era o UPix, né? Enfim, o que ele era o que eu era, assim. Ele falou, cara, não tem business, a gente não vai fazer. Sábio. E é isso. Sábio, perfeito. Não, é sábio isso. pra cacete. E eu lembro que eu chorei dias, entendeu? Eu falei, cara, eu só chorava, tipo, que se a gente não vai fazer evento, o que a gente faz, o que a gente é, não sei o quê. E o IPix entrou num sabático. Em 2015, quando ele falou isso, né, eu chorei dias e noites, 7 dias, 7 noites,
eu também comecei a enxergar uma outra coisa. Eu falei, cara, não sei o que vai ser o Pix, a gente vai fazer uma manutenção de marca aqui. Ainda tinha um dinheiro vindo na nossa direção para evento, né? Que não era um dinheiro para fazer um evento de 20 mil pessoas gratuito, mas era um dinheirinho. Eu falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer um novo evento, que não é um evento de público consumidor final, vai ser um evento do mercado, porque nesse momento eu já vinha querendo falar mais de mercado, eu já tinha percebido que existia um ecossistema se formando mesmo, né? Então, empresas que vinham para atender os influenciadores, agências e tal, então já tinha um papo mais business e não só festival, fã, meme, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou migrar o meu site para o Medium, que na época, não sei se você conhece o Medium. Eu uso o Medium o cara para os meus textos. Nossa, publico tudo lá. Cara, que é uma delícia, né? Em 2015, o lance do Medium são textos que valem a pena ser lidos, e a métrica deles era tipo tempo de leitura, não tinha impressões, page views, não sei o quê. E a gente abandonou um site de 1 milhão de unique visitors por mês, em um evento de 20 mil pessoas, e entrou numa fase assim, eu faço esse Medium, eu falo sobre o mercado, não quero saber de page views. O evento que a gente criou, que é o UPix Summit, que é o evento que a gente tem até hoje, é um evento de mercado para 500 pessoas, só para convidados. Então, assim, super pequenininho, mas, só gente bacana, que ia agregar nas discussões ali, dararã. E nesse meio tempo, assim, a empresa meio que fechou. Entendi, não tinha funcionário, eu não ganhava salário. Mas olha que curioso, você fez essa migração do massivo para uma influência nichada, escolhendo exatamente o que você queria falar, há mais ou menos 7 anos. Que é muito semelhante do que está acontecendo hoje com o marketing de influência, né? Aí você começa, você vira uma consultoria, o Pix vira uma consultoria estratégica, né? Para pessoas que querem, para marcas que querem se alinhar com influencers. E aí chega aquela pergunta que vale $1 milhão. O que é influência para você? O que você chama de influência? A influência virou uma grande pastelaria, né? Então tudo é influência, todo mundo é influenciador. Todo mundo quer ser influencer. Todo mundo. 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores, Facundo. Então a influência é o novo jogador de futebol. Mas para mim, influência é a capacidade que alguém tem de moldar o pensamento e a ação de uma outra pessoa. Entendeu? E você acha que é possível moldar, Bia? Você pode influenciar alguém a, de repente, comprar algo. Mas você acha que... Porque para você moldar alguém, você tem que partir do pressuposto que as pessoas, elas são plásticas o suficiente para mudarem de opinião. Ou pelo menos no meu caso, né? Pelo que eu vejo na minha vida, é muito difícil a gente ver uma pessoa mudar. A influência, ela consegue transformar até que ponto? Ela consegue transformar no ponto superficial, que vai no campo do consumo, que é isso que importa, por exemplo, quando você está fazendo alguma aliança com uma corporação entre uma marca e um influencer. E tem pessoas que conseguem, de verdade, transformar as outras pessoas, mudar pontos de vista estruturais de outras pessoas. Você acredita nisso? Não, eu acho que essa coisa polarizada é muito difícil. Eu acho que a gente acaba moldando ou encaminhando um pensamento, fortalecendo o pensamento muito mais dentro do nosso espectro, né? Então, assim, eu acho que a gente acompanha influenciadores ou creators porque eles são reforçam como a o nosso gente, jeito ou de eles ver o mundo, né? Reforçam o nosso jeito de ver, faz algo que a gente gostaria de ser, enfim, é muito sobre identidade, né? E eu acho que a coisa polarizada é muito difícil construir isso na internet, construir muros, né? Derrubar muros. Eu não acredito muito nisso, mas eu não acho que o rolê está só no campo do consumo, né? Eu acho que quando eu falo, por exemplo, desse caso da Raíza Nicásio, da transição capilar, tipo, ela lançou um movimento que hoje é gigantesco, né? Então, assim, algo que começou para, né, as pessoas parecidas com ela que estavam passando por aquela questão, né, ou que tinham cabelo daquele jeito, etc., começou a se ampliar e a gente fala sobre isso num espectro muito mais amplo. Então, isso é um moldar a conversa, né? E você acha que o influencer ou o creator, ele molda ou ele dá voz a uma coisa que tá aqui na cultura, no espírito do tempo, e que ele é porta-voz, porque essas manifestações vão acontecendo em múltiplos pontos, né? Em diferentes lugares, em múltiplos pontos. Sim. Às vezes elas acontecem em determinadas épocas e elas não ecoam porque não encontram a mídia que faça com que elas se amplifiquem. Às vezes elas acontecem antes do tempo, em outros momentos. Você acha que
Você já viu um influencer ser claramente responsável por um movimento? Ou você acha que Cara, eu acho que eles absorvem o espírito do tempo? eu acho que partindo de dentro para fora, sim, mas que nem esse caso da Raíza Nicásio, mas na verdade nem é interessante que tenha um líder, né, de um movimento. Uhum. Eu acho que o mais legal é o lance descentralizado mesmo, né, que a gente não precisa ter lá o Bonner, o Jornal Nacional, para falar, para tirar e pôr presidente, né, é isso que eu quero dizer. Então eu acho que às vezes dá para identificar, mas muitas vezes nem é necessário, acho que nem é interessante. Eu acho que tem certas... As pessoas se unem por interesses, contextos de vida, paixões, né? Eu acho que essa turma como um todo acaba criando esse zeitgeist, né? Essa nuvem de pautas, assim. E aí, às vezes, você tem um ou outro que é mais vocal, que lidera, mas o quanto menos centralizado, acho que mais interessante e mais forte fica a coisa, né? Entendi. Então, Bia, hoje em dia, eu não perdão, eu tô te interrompendo demais, né? Pergunta que você vai falando, não, você vai falando e eu falo pra caralho também. Não, eu fico com ansiedade tipo, vão aparecendo coisas aqui na minha cabeça, eu fico com ansiedade de te perguntar, perdão, viu? Desculpa, eu te interrompi. Sim. Não, manda. Eu queria saber, o que você vê em comum entre os influencers? Aquelas pessoas que são bem-sucedidas como influenciadores, e eu acho que tem vários tipos de influência, né? A gente não pode falar de influenciador como se ele fosse uma macro categoria. Agora a gente tá falando muito de influenciadores que são genuínos, né? Você tá falando de influenciadores que às vezes são canais de mídia muito mais poderosos do que os canais de mídia já estabelecidos, um canal de TV e tudo mais. Você tem os micro, os nano, os influenciadores que produzem só meme, ou que, enfim, você tem uma diversidade, um ecossistema gigantesco aí. Mas você que acompanha muito de perto esses influenciadores, você deve perceber também quando eles estouram, né? Quando eles se transformam em influenciadores. Ninguém acorda falando, opa, vou ser influenciador hoje em dia. Tipo, sou bem sucedido. Agora, quem empresta isso é um olhar do outro, né? Você é influenciador a partir do olhar do outro. A comunidade que ao mesmo tempo que ela te dá, ela te tira. Por isso que eu odeio a palavra influenciador. Eu gosto de falar pessoa influente, porque o influenciador parece que é o começo, meio e fim naquilo, né? Que é algo que você fabrica. E que não é possível. Eu acho que tem várias definições. Uma vez um cara meio old school da publicidade me perguntou: Bia, quantos seguidores alguém tem que ter para ser considerado influenciador? Aí eu perguntei para ele quantos leitores uma revista tinha que ter para ser considerada revista. Ótima pergunta. Né? Porque, assim, você pega... Existiam as revistas de massa e as revistas de nicho, que era, sei lá, na época, né, para entender, tipo, a revista Veja e a revista Trip. A revista Trip sempre teve 10 mil leitores, pouca gente, mas ela representava muito bem aquele nicho de lifestyle, de pensamento progressista, sei lá o quê, que, cara, era uma forma de falar muito próxima da galera que estava ali. Então, assim, ninguém questionava se a Trip era ou não era uma revista, né? Ela era um veículo de nicho, e eu enxergo muito a influência né, nesse lugar, assim. Então eu acho que quanto mais próximo do nicho, do centro daquele movimento cultural, né, permeado por signos, linguagens, interesses, paixões, etc., mais influente vai ser a pessoa, porque quanto mais distante, mais genérica é a comunicação dela. E o que essas pessoas têm em comum, Bia? São pessoas que são determinadas, resilientes, são pessoas que sabem onde vão chegar. Eu sei que são pessoas muito diversas, mas conversando muito com influenciadores e pessoas que não eram influenciadores e de repente se transformaram elas têm que ter características que são comuns, né? Eu imagino, por exemplo, que para você ser influenciador, você tem que ser resiliente pra caralho. Porque vão ficar te chamando de blogueirinho e vão ficar tirando com a tua cara o tempo inteiro, né? Então você tem que saber... Eu acho que... Desculpa. Eu acho que tem uma coisa interessante que hoje a gente tem só no Instagram Brasil 9 milhões de pessoas intencionalmente ditas influenciadoras digitais. Ou seja, 9 milhões de pessoas, tipo, é gente para um caralho. O que acontece? Qualquer pessoa que abre um perfil no Instagram e começa a fazer um conteúdo, acha que já... O que você está querendo ser? O que você está fazendo aí? Eu quero ser influenciador digital. Então já tem aí uma coisa bem difícil de estabelecer como o que tem o influenciador.
Tem influenciador que tem muito seguidor, tem influenciador que tem pouco seguidor. O meu tipo de influenciador, o meu tipo de, assim, preferido, não é um influenciador mídia, que você tá, né, que a gente conhece muito, um influenciador banner, porque eu acho que no final o influenciador banner, né, que ele é a revista Veja, vamos dizer assim, ele é a mídia genérica, né? Ele está falando com todo mundo, mas não está falando com ninguém. Ele tem uma dispersão e ele não. E por ele estar genérico, por mais que seja na linguagenzinha da pessoa e tal, no final, cara, é um lance muito autocentrado. E quando a gente vê alguém que tá, né, que não é esse influenciador banner aí, mídia, etc, etc, que é uma pessoa que dialoga mais aos interesses, aos assuntos, às pautas importantes daquele movimento cultural, eu acho que ela é muito mais interessante, ela tem uma força muito maior, ela costuma, inclusive, ter mais engajamento. E eu sempre falo, cara, você quer comprar alcance? Faz um banner, faz uma mídia no Facebook que, cara, vai ser mais barato e vai ser muito melhor. Né? E eu acho que o dinheiro compra alcance, mas o dinheiro não compra essa relevância se constrói, esse é o lugar para mim da influência. Então, assim, o que as pessoas que eu acho que fazem, né, que estão nesse lugar de influência interessante para mim elas são curadoras, elas são autoridades, elas são responsáveis, elas são líderes, elas são thought leaders, elas são trendsetters, elas são pessoas que estão pensando sobre algo, que estão ajudando outras pessoas a se guiarem, né, num mundo quebradíssimo, né? Seja lá qual for o nicho que a pessoa está falando, se é empreendedorismo, se é conteúdo digital, se é gastronomia, seja lá o que for, né? Eu acho que esse lugar do curador, para mim, é muito mais bonito do que o lugar de uma pessoa que tem milhões de seguidores e está falando e alguém vai comprar, porque a gente precisa de bons curadores, né? A gente está vivendo a crise da nossa era, é a crise da confiança. Essa porra derreteu, a gente não confia em nada, nem em ninguém, e tudo é fake, tudo é news, tudo é metaverso, tudo é líquido, tudo não sei o quê. Tipo, cara, é essa crise, né? Então, assim, quando a gente consegue enxergar alguém em quem a gente confia, que a gente percebe aquela coisa genuína, autêntica, que é um curador, é um guia, que me traz informação útil, eu acho que essas são características de um bom influenciador, sabe? Não é alguém que tem muito like, eu acho que não passa por isso. Então, eu acho que exige, sim, uma resiliência, porque exige frequência, exige consistência. E é muito difícil isso. Tipo, eu, por exemplo, apesar de ser influenciadora dentro desse universo, eu sou uma influenciadora que não está nas redes sociais. Assim, eu produzo quase nada de conteúdo como Bia Granja, obviamente, sobre isso. Eu não estou no LinkedIn fazendo post, entendeu? Eu não estou construindo minha imagem pessoal. Tipo, eu não estou fazendo isso, entendeu? Então, mas você também, peraí, faz... aguenta aí. Você pode se dar o direito de não fazer isso porque você é a Bia Granja, né, gata? Vamos, Não, porque eu convenhamos. construí as coisas desse jeito, Facundo. Não, Claro que Bia, não. seu nome te precede. Seu nome te precede. Não é verdade, Sim, mas seu eu nome te preciso sustentar precede. o meu nome. Hã? Mas eu preciso sustentar o seu nome. Não O seu nome também necessariamente, te porque você não precede. precisa, você não depende, você não vende bugiganga online. Aí sim, eu diria que sim, mas como você é muito nichada e você fala com corporações, porque hoje você tem uma consultoria, as pessoas já te conhecem, independentemente do conteúdo que você poste. Você me Olha a conhece, sorte. Facundo. Ah, tá. Não, eu e meu Não, nicho. cara, não é. Eu e meu nicho. Toda a galera. Mas, Facundo, veja só, Eu não tô toda a querendo questionar, galera eu tô te do meu falando que nicho de você. marketing Eu digital. queria ter chegado no teu lugar, tá? Eu tô querendo te dizer que eu invejo muito o fato de você não precisar hoje se sentir nessa crise de ansiedade horrorosa de ter que postar todos os dias, porque senão você desaparece no Não quer mundo. dizer que a crise não está lá, porque eu vejo a galera do meu mercado, tá todo mundo fazendo posts frequentes no LinkedIn, fazendo dancinha, apontando para coisas no Reels e no TikTok. Tipo, o mercado faz isso, né? Mas eu fiz uma escolha, porque eu não quero ser refém desse rolê, e é muito difícil. Tipo, há muito tempo eu dou aula para as marcas, para as agências, sobre esse universo, eu conecto esse universo dos criadores de conteúdo com o universo da publicidade, né? E, putz, há muitos anos era um lance assim, porque ser influenciador é muito fácil, só fica lá e aí fazendo coisinha, postando selfie, e ganha tudo e ganha dinheiro. Eu falei, cara, beleza, vou te dar um desafio então. Eu dava um desafio para minha turma de alunos, eu falei assim, olha, vocês vão passar hoje o dia inteiro fazendo conteúdo sobre o dia de vocês no Instagram e tem que ser interessante. Meu, a galera chegava no fim do dia, tipo, meu, é muito difícil fazer Né? conteúdo. É isso, porque é muito difícil. E eu fiz essa escolha, eu não quero, entendeu? Eu faço isso corporativamente na YouPix, mas como Bia Granja eu não faço, e que até uma coisa de divã de CNPJ, assim, o quanto o seu negócio é você e tá atrelado a você, né? Tipo, a YouPix é a Bia Granja?
Mas chama YouPix, né? A razão social é YouPix, educação e curadoria, não Bia Granja, educação e curadoria, mais YouPix, né? Então... Lembra que agora há pouco você falou assim, não, YouPix e Bia Granja eram a mesma entidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Até porque a gente está se aproximando nos minutos finais, eu preciso te perguntar isso. Eu quero que você faça um exercício de passado, presente e futuro. Tá? O que eu quero te dizer com isso? Se você puder, por favor, nos ilustrar com o teu conhecimento enciclopédico sobre influência. No passado, a gente estava falando de influências que eram banners. Eles eram canais de difusão de informação sem muita relação com o conteúdo que eles estavam falando. Falavam alguma coisa, mas não necessariamente praticavam nas suas vidas. Isso, eu imagino que aconteceu pré-pandemia. Kim Kardashian como um caso, um post que vale $1 milhão, tá? Aí você, é o caso Pugliese. Aí você começa a perceber um certo deslocamento, embolhamento desses influenciadores, e as pessoas olhando e falando assim, peraí, essa pessoa tem uma responsabilidade, ela não pode fazer isso porque... Aí você começa o cancelamento, né? Você começa a falar também de... Começam a surgir pessoas que são autoridades num nicho específico, elas começam a te oferecer conteúdo empacotado de uma maneira como entretenimento, e que tem contas menores, mas que no final das contas você segue porque você quer aprender alguma coisa, e você não tá interessado no lifestyle daquela pessoa, como que ela fica linda todos os dias, tirando fotos de si mesma e tudo mais. Teve um desmoronamento da influência, ou um deslocamento da influência pré-pandemia para esse momento atual. Eu comecei a perceber uma outra coisa, que você começa a perceber que cada vez mais você tinha uma marca que comprava espaço de atenção, que é o grande petróleo desse século, de um influencer. E agora o influencer falou, não, peraí, se eu sou grande canal de distribuição, eu quero ser sócio da tua marca. Então você começa a perceber o empreendedor e o executivo da empresa querendo ser influencer de LinkedIn, e quem era influencer querendo ser empreendedor, compartilhando, fazendo tequila, assim e assim sucessivamente, né? Criando empresas a partir da sua influência, e até onde a gente deságua na Creator Economy, onde o que o criador vende é seu modo de ver o mundo, né? A sua vida. Eu tô fazendo um arco meio rascunhado aqui, porque eu tô percebendo que a influência mudou muito de 3 anos pra cá, e ela tá indo pra um outro lugar que eu não consigo detectar ainda. Pra uma pessoa que... Porque se você quer ser influencer, é porque você quer vender alguma coisa. Ou você vai vender uma... Eu quero que você faça esse arco de transformação da influência, e eu quero que você me feche com um conselho. Pô, se eu tô começando uma marca hoje na internet, pequenininha, é uma marca de bolo, uma marca de roupa, um empreendedor, um café. Como que você diria para essa pessoa o que ela deveria fazer para que essa marca seja relevante e ela consiga vender sem grandes esforços de dinheiro para impulsionar publicidade e tudo mais? Eu sei que é uma pergunta muito longa, mas eu tenho certeza que você vai precisar de tempo para responder. Vocês têm 1 hora? Desculpa. Não, bom, eu acho que é maravilhosa essa pergunta. Eu acho que o arco do creator, do influenciador, começa lá naquela época dos blogs, né, e das comunidades do Orkut. E aí ela vem pelo YouTube, né, e isso passa por um lugar tipo, caraca, eu tenho um lugar para publicar minhas coisas, isso é incrível. Eu acho que a internet daquela época, a galera estava fazendo porque era muito foda, a gente pela primeira vez tinha um lugar de distribuição da nossa voz, a gente podia ter uma audiência para aquilo. Então era um lugar muito do influenciador moleque, ele acabava construindo a influência, mas ele nunca se chamava de influencer, o nome dele, eu sou blogueiro, eu sou youtuber, né? Então o que determinava a profissão dele, vamos dizer assim, era o meio onde ele estava publicando. E era muito lindo, porque era uma internet livre dessa tralha toda mercadológica que a gente vê hoje. Quando que a coisa começou a ficar, ele é influenciador? Mais ou menos em 2014, 2013, 2014, a gente teve um boom da inclusão digital do brasileiro. Então a internet ganhou escala.
a gente brinca que a internet vazou para o mundo offline, e a gente começou a ter menos distinção entre o mundo físico e o mundo virtual, né? Então, antes, quando você queria entrar na internet, você de fato entrava na internet. De repente, a gente viu que a internet permeava a nossa vida. E a partir do momento que, né, a vida do brasileiro, dos consumidores, estava, né, permeada pelo digital, as marcas começaram a olhar para esse lugar como um canal de comunicação. Então, tipo, a galera agora está aqui, esse é o novo canal, eu preciso falar com essa galera aqui. Ah, beleza, vamos fazer um banner, vamos colocar uma campanha na frente do vídeo que o cara quer ver no YouTube. O que a galera começou a fazer? Bloqueador de anúncio, skip ad, né? A marca começou a entender que puta que pariu, eu não consigo roubar, né, a atenção da pessoa aqui, porque ela ignora meu banner, ela me bloqueia, eu preciso achar um meio de falar com essa galera. Quais foram os meios? O influenciador, o creator, né, o criador de conteúdo, que para a marca era alguém que poderia influenciar compra. Então foi aí que ele virou um influenciador digital, mas antes ele era o quê? Um criador de conteúdo. Uhum. E o outro caminho foi a marca falando, caramba, eu não preciso mais comprar a audiência de ninguém, eu vou ter a minha fanpage no Facebook, eu vou ter toda a audiência do mundo e vou falar com todo mundo diretamente, sem precisar da Globo. E todas as marcas começaram a surtar com as suas fanpages, você lembra disso? Lembro. Eu lembro que, a primeira marca conseguir 1 milhão de inscritos no Facebook, nananã. Aí que aconteceu? O apocalipse do Facebook. O Facebook cortou a torneirinha, as marcas não conseguiam mais chegar na galera, ou seja, o alcance orgânico morreu, então não é de hoje, isso já vem acontecendo. E as marcas começaram a se desesperar, porque, tipo, eu não sei fazer conteúdo, eu não consigo mais chegar nas pessoas com a minha fanpage, a mídia, meus banners são bloqueados, eu preciso falar com esse influenciador, essa pessoa que influencia a compra, que está conectada com as comunidades e meu consumidor. Então, aí que a gente ganhou essa coisa da influência, a influência foi crescendo. E aí ficou puramente, tipo, um bagulho utilitarista de, tipo, quero que essa pessoa me ajude a vender. O que eu acho que o arco que eu faço, que rolou depois da pandemia, é que a gente começou a entender que não é só sobre isso, que a gente precisava voltar um pouco para né, para aquele conteúdo, aquela influência mais... Às vezes é um ativismo, uma expressão artística, né? Não é sobre vender algo para a marca. E a gente começou a olhar para os nichos. Junto com isso, eu acho que começou uma percepção também, como a gente tem hoje 9 milhões de pessoas só no Instagram querendo ser influenciadores, a gente já entendeu que não tem marca que vai sustentar todo mundo, não tem hashtag publi recebidinho para todo mundo. Então a galera entrou numa puta crise, porque é uma economia, né? Então já tem 9 milhões agora, 75% dos jovens querem ser influenciadores. O que vai sustentar essa economia? Né? Não são as marcas. Então a gente começou a entender que o business de um criador de conteúdo não é muito diferente do business da Globo, que é um business de conteúdo. Então eu brinco, a gente é o Roberto Marinho da gente mesma, né? Sem querer comparar ninguém a um velho homem branco, mas é isso. Através do nosso conteúdo a gente está construindo relevância, influência, aí a gente vai vender camiseta da novela, a gente vai vender curso de como fazer, sei lá, a gente vai fazer essa economia girar, ou a gente vai ter um programa de assinatura, a nossa audiência vai nos dar dinheiro, vai nos assinar, então eu acho que esse é o lugar. Quando a gente começa a olhar isso, rola uma inversão aqui muito legal, de novo, acho que de poder, que os creators começam a sacar que eles não precisam mais necessariamente das marcas. E aí entra isso que você falou, né? Então, cara, se eu posso divulgar um produto de outro e fazer vender, por que eu não divulgo o meu próprio produto? Então, o primeiro caminho foi, vou me unir com a marca e a gente vai fazer uma collab. Mas um outro grande caminho foi, tipo, vou lançar minha própria marca. Então, a gente teve muitos casos, tipo, a Nativosa, que vendeu a marca dela de roupa lá para Arezzo, sei lá o quê, pro grupo da Soma, né? Uhum. Que, por vários milhões, e hoje é a loja que mais vende dentro de todas as lojas que a marca, né, que a empresa tem, que o grupo tem. A gente começou a ver isso. E eu acho que hoje a oportunidade para as marcas que é uma coisa muito difícil, é o que a gente vem fazendo, não é olhar para a influência não como o marketing com influenciadores, mas a construção da sua própria relevância nas conversas de hoje dentro dos territórios que são importantes para você. É você ser relevante, porque o seu banner não a sua comunicação autocentrada não é. O que você tem para oferecer? Porque as pessoas não querem mais se relacionar com publicidade, então elas têm que ser creator. Elas têm que se transformar em creators, porque os creators estão se transformando em marca, e se a marca não se transformar em creator, ela vai ser engolida por essa galera. Nossa, que inversão interessante. Então, acho que esse é o fodida essa inversão, é muito linda, entendeu? Então você tem creators, influenciadores digitais hoje que não fazem mais coisa, pega o fenômeno Casimiro, que tá todo mundo falando, tipo, ele não faz job com marca, e quando ele se abre para fazer algum job com alguma marca, tipo, custa
1 milhão para fazer 3 posts e, sabe? Tipo, ele não tá afim, ele não precisa, é um favor que ele tá fazendo. Então, uma inversão muito legal. E com tudo isso, eu acho que para fechar esse arco, vem um lance que são as DVNB, né? As Digital Native Vertical Brands, as marcas nativas digitais verticais, né? Então, são as Panties, as Salves da vida, as Holistics, né? Os Off the Hypes, o Pão que o Veado Amassou, enfim, são essas marcas que são nativas digitais, elas não têm loja, elas não têm escritório, elas não têm inventário, né? Não tem um espaço físico, então elas operam apenas no digital, e que são empresas cuja construção da comunicação passa essencialmente por conteúdo e construção de comunidade. A Salve é um puta exemplo. Não sei se já trouxe a Júlia aqui, mas, cara, o que ela fez com a Salve é exatamente isso. É maravilhoso o case dela. Tipo, ela cria produto junto com a comunidade, ela cria comunicação com a comunidade. Então, essas marcas se transformaram em criadoras de conteúdo relevante, conteúdo útil, né? Não é só conteúdo sobre o produto, né? Onde o produto é protagonista, é uma comunicação, é um conteúdo onde as conversas do público sobre aquele território estão sendo conversadas, né? Então as marcas não sabem fazer isso, as grandes corporações não sabem fazer isso, porque elas estão acostumadas a ser protagonistas, a dominar essa relação. E porque também elas estão muito engessadas em como elas se comunicam, né? São muitas instâncias, tem muita burocracia, tem muito intermediário, e aí as conversas elas acabam se perdendo dentro do campo da cultura. Quando alguma corporação vai falar sobre algum determinado assunto, já foi filtrado tantas vezes que fica quase como se a voz tivesse sido taxidermizada, empalhada, uma coisa assim, é muito estranho. Nossa, você tem muita razão nisso. Eu acho que vem desse lugar que a construção da marca, antes do digital, ela era totalmente controlada pela empresa dona da marca. E hoje é uma construção coletiva, e a marca não sabe fazer isso, porque ela quer fazer isso que você falou, controlar e filtrar e colocar lá fora, né, a mensagem perfeita, e ninguém liga para isso. E é muito doido, né? A gente faz... Quando o creator vai fazer alguma coisa, às vezes as marcas compram o trabalho de um creator, porque, enfim, o creator entrega um determinado tipo de visão de mundo, e aí mandam um briefing para todos os creators igual, e aí volta o trabalho segundo a interpretação do creator e manda 3 refações, porque manda um briefing de uma pessoa que fez que não tem nada a ver com aquele creator. As marcas não conseguem nem... São poucas as marcas que conseguem fazer alianças genuínas com criadores, né? Super. Porque, às vezes, eu fico com essa impressão, acompanhando o trabalho de alguns amigos que são influenciadores, que, a marca, não, ela faz porque ela tá, ainda ela tá no paradigma da audiência, ou porque disseram que aquele criador é um criador importante. Enxerga o cara como mídia, né? E coloca lá aquela coisa pasteurizada. É o que a gente chama de influência samambaia, que, cara, é um adorno, assim, na comunicação. Você podia cortar a cabeça do Facundo por outra pessoa, que seria basicamente a mesma coisa, assim. E, Bia, e para onde vai, assim, a tua última aposta? Responde em 3 minutos. Para onde você acha que vai? A gente estava falando sobre essa inversão super interessante de CNPJ que fica com voz de CPF, e CPF que começa a se transformar num CNPJ. Essa membrana que vai, no final das contas, fazendo essas duas facetas se colarem. Para onde você acha que você vai? Quais são as coisas mais interessantes que você julga que estão acontecendo por aí? E lista para mim umas 3 ou 4 arrobas que você acha que todo mundo deveria conhecer, que são vozes muito... Especialmente se são vozes trans... vozes de pessoas que são trans. Que tipo de gente está produzindo cultura na internet que você paga pau? Bom, vamos lá então. Eu acho que o que vai rolar é que a gente vai conviver com todas essas esferas, o influenciador, celebridade, mídia, o cara que é o influenciador empreendedor, o cara que é a marca que virou, né, creator e tal. E eu acho que a gente vai adicionar uma camada de complexidade interessante aí com toda essa coisa de metaverso, blockchain, os digitais, mundo descentralizado, a meta-influência. Estava vendo um negócio muito interessante sobre como essa coisa dos influenciadores mais genuínos, mais verdadeiros, chegou já na influência virtual, né? Então, porque a influência virtual, tipo, ela já é um bagulho plástico criado. E, de repente, a gente tem as Luz, né, dos Magalus, as Leo Miquelas, elas vindo com imperfeições, né? Então, não são bonecas perfeitas. Enfim, então, acho que isso é muito interessante. E que inspiram mais confiança do que pessoas, né? Eu li outro dia que você tem... Que o público, os consumidores, eles... confiam mais em influenciadores digitais. Você viu essa notícia que saiu recentemente?
que a percepção Fala. de verdade, veracidade, a impressão era que esses influenciadores digitais eram mais genuínos do que os influenciadores de pele e ossos. Eu li isso no outro dia, fiquei, what? Não entendi nada. Os virtuais mesmo, assim, tipo Os as luzes e virtuais, tal. exatamente. Eles É, inspiravam mais confiança do que pessoas. que interessante. No Eu não impacto li isso, mas depois me psicológico. manda, porque eu Eu acho li muito isso esses impactante. dias em alguma newsletter. Eu vou procurar e vou te mandar. Nossa, me manda, que eu quero ver. Para mim não faz tanto sentido, mas eu acho que tem essa meta-influência aí, né, rolando. E eu acho que olhar para esse universo, eu não digo metaverso, eu não acho que isso especificamente é o grande futuro para os próximos 2 anos, mas para a influência, né, óbvio. Mas eu acho que esse lugar descentralizado, cada vez mais descentralizado, né, onde das DAOs, blockchain, enfim, eu estou começando a estudar tudo isso, não sou uma mega especialista, mas eu acho que tem uma coisa muito interessante vindo aí, enfim, formas diferentes de monetização. Eu estava vendo uma empresa que ela transforma canais no YouTube, ela faz IPO de canais do YouTube. Então, tipo, quem é fã e quem é seguidor, inscrito, pode comprar um share ali e passar a ter dividendos daquilo e botar. É muito legal. Eu vi gente que agora. Eu vi fundo de investimento, que isso fizeram na gringa, que estão comprando frações da vida de potenciais influenciadores. Você viu isso? Um cara, Eu vi. uma pessoa que é bem, sei lá, que ela é comunicativa, que ela consegue produzir conteúdo, chega um fundo de investimento e fala assim, ó, eu vou comprar 20% de toda a tua produção futura, todo o dinheiro que você monetizar a Uhum. partir da tua expressão, tá aqui $1 milhão e eu tô comprando 20% de Adianta. tudo, assim, até a tua morte. Você viu isso? Que o Eu vi. influenciador, ele tá sendo investido por fundo de investimento? Muito doido, né? Eu vi. Não, é muito doido. Tem alguns fundos que estão olhando para isso, mas não é tão comum porque, cara, é muito risco, né? Se apostar numa pessoa, É lógico, é. né? Uma pessoa física, enfim. Mas eu tenho visto coisas assim, de comprar o inventário da pessoa também, de todos os canais e monetizar aquilo e pagar uma grana na frente. Tipo, vou te dar $1 milhão para poder explorar o seu inventário. Enfim, tem muitos modelos interessantes rolando. Nascendo agora, eu acho que essa tal dessa creator economy está começando a vir para servir não só aos interesses das marcas, mas a do creator mesmo, né? Como ele monetiza, como ele ganha dinheiro, enfim. Então, acho que isso para mim é o que mais está me chamando a atenção e para onde eu quero ver as coisas, assim, porque eu criei a empresa, né? E o Pix nasceu por conta dos criadores de conteúdo, né? Então, ver isso tudo, esse mercado voltar mais para isso, para mim está sendo muito legal. Assim, eu tô muito curiosa, fascinada, sair mesmo dessa coisa, né, sair da coisa do marketing, da publicidade, vamos vender produtos, serviços e mais para tipo, vamos formar rede, enfim. Então, acho que isso é bem legal. Então, espero ter respondido a sua pergunta Respondeu. sobre futuro. Respondeu. Eu acho que só para fechar isso, eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Eu acho que tudo isso vai conviver, porque é uma visão meio romântica. Não, agora vai ser tudo genuíno, influenciadores genuínos e verdadeiros, e a gente não vai mais ter as Gabriela Pugliese. Mentira, vai. Esse é o ser humano, né? Eu cresci Uhum. assistindo Banheira do Gugu. A Banheira do Gugu tinha audiência, TV Cultura era traço. Então, assim, esse é o ser humano e tá tudo certo. A gente ainda vai precisar desses modelos, mas acho que a gente vai começar a ter mais e mais opção. E, para mim, quanto mais opção, sempre mais legal. Total. E para os arrobas, nossa, eu tinha que me preparar. Eu sigo tanta gente, puta que pariu, socorro. Eu odeio essa pergunta. Deixa, depois a gente pega e coloca lá nos comentários do YouTube. Se você. Até porque quando você falar o nome de arroba, você teria que ficar soletrando arroba, né? Porque às vezes não é tão. Não, beleza. Né? Depois eu mando umas Depois você pessoinhas manda legais. Eu pra mim, sigo até muita, porque eu muita quero gente. seguir as pessoas Boa. que você tá seguindo. Bia, eu vou te dizer que foi uma aula magma, assim, foi foda. Aprendi muito, magna, melhor dizendo. Aprendi muito contigo aqui sobre Valeu, Facundo. influência, sobre a internet. A gente ficou uma boa parte do papo falando do começo da internet, que eu achei que foi ótimo, porque eu não tinha ideia do teu rolê. Assim, eu te conhecia, assim, como uma pessoa que... Qualquer pessoa que vai falar sobre comunicação e internet conhece teu nome, né?
especialmente aqui em São Paulo, enfim. Mas eu não sabia de onde você tinha vindo, eu não sabia qual que tinha sido a sua trajetória. E é esse que é o meu interesse, entender o que te fez, como que você chegou e para onde você vai. E tô muito, muito, muito feliz de ter conseguido finalmente conversar contigo. A gente tentou algumas vezes, né, Bia? Nos desencontramos. A próxima a gente grava no Uruguai. Exatamente. Mas, pô, Facundo, foi obrigada, assim, maravilhoso. Puta prazer. Aprendi pra caralho. Obrigado mesmo pela generosidade. Eu sei que você tá no rolê ali com o Nico, com o Bob, enfim. Se você parar 1h30 da tua vida pra conversar comigo, enfim, distribuir isso daqui pra tantas pessoas. Foi demais. Foi muito foda. Não, obrigada, porra. Muito foda. E curti abrir esse contato com você também, que a gente sempre se cruzava, se trombava, enfim. Então foi muito bom. Obrigada. Conta comigo pro que vier, viu? Pode contar comigo sempre. Você é adorável. Uma puta pessoa divertida, interessante. Amei teu papo, amei tua história. Obrigado mesmo pela tua participação, viu? É isso. Obrigada, Facundo. Esse aqui foi mais um Diva de CNPJ com a Bia Granja. A gente falou de quando a internet era mato, passando... Foi um episódio longo, acho que a gente nem vai dividir em dois, vamos ficar só num mesmo. Mas a gente começou ali atrás com a Bia metaleira, vivendo no condomínio no Morumbi, a Bia empreendedora, e o que foi uma câmera digital que fez com que ela percebesse que a cultura estava mudando muito rapidamente ali em 2003, 2004, 2005, até chegar na UPix, a UPix deixando de ser um evento, porque, enfim, não fechava as contas, e como ela se transformou nessa consultora, né, que auxilia as empresas a ligarem marcas, a influenciadores, a distribuírem se apropriarem da cultura que nós, né, criadores, todos nós somos criadores de conteúdo, estamos colocando para fora, e como que elas conseguem contextualizar o campo cultural dos seus produtos e sincronizar isso com o campo cultural dos criadores. Foi, assim, uma aula inacreditável. Espero que vocês tenham gostado. Facu. E até o próximo Diva de CNPJ.